Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoal. Enfim, eu estou conseguindo gravar. Faz um tempo que eu estou aqui tentando. E acho que estava com problema de memória cheia do celular e do cartão de memória. Mas, enfim. Vou gravar. Ontem eu iniciei um vídeo falando sobre algumas coisas que o Senhor Jesus me fez saber a respeito dos alimentos. E eu falei sobre a contaminação do arroz, eu falei sobre a contaminação da água e comecei a falar algo sobre a carne, né? Então eu parei num ponto onde nós íamos analisar a passagem de Levíticos, tá? Levíticos e Deuteronômio. O vídeo ficou cortado porque a memória do meu celular encheu e não deu para concluir o restante do vídeo, tá? Então eu vou voltar na parte que eu parei ontem, tá? Então nós estamos lendo o livro de Levíticos, tá? Levíticos 11. Antes de começar, eu vou fazer a minha confissão. Eu até esqueci de fazer isso ontem, mas eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Eu confesso esse Deus encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o poder e o domínio para todos sempre. Amém. Então, vamos lá. Gente, eu fiz uma oração antes de começar o vídeo. Não fiz a oração durante esse vídeo para não ficar longo, tá? Vamos lá. Eu estava falando sobre a carne. Eu tinha relatado uma parte, um versículo do livro de Gênesis, falando da carne impura e das carnes impuras. Então, resumindo, eu tinha falado no vídeo anterior que sobre as carnes serem impuras ou não, isso não é algo exclusivo da lei de Moisés. Já havia uma lei na criação, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as criaturas, já havia estabelecido depois da lei, depois do pecado, depois que Adão e Eva caíram no pecado, então já havia uma lei, uma regra de que haviam animais que tinham suas carnes apropriadas para comer e outros tinham suas carnes não apropriadas. E isso já foi estabelecido lá no livro de Gênesis, antes da lei de Moisés, antes do povo judeu. Então, não é algo da lei de Moisés. Então, muitas vezes, quando as pessoas como eu que acreditam, hoje eu acredito, né? Porque nem sempre foi assim, acreditam que é pecado comer carne de porco, carne de pato, carne de alguns animais, nós somos chamados de legalistas, tá? Que nós vivemos pela lei de Moisés. E não é verdade. A lei sobre a carne já está lá no livro de Gênesis, antes da lei de Moisés, tá? Então vamos lá. Eu falei também que nós temos a necessidade de comer carne. Isso foi o Senhor Jesus que falou para mim, que o ser humano ele precisa comer carne, porque quem não come carne, quem não come nenhum tipo de proteína animal, acaba tendo algumas deficiências na mente. E as batalhas espirituais, elas se travam na mente. É lógico que essas batalhas elas se expandem para outras áreas das nossas vidas, como por exemplo no corpo. Pode ter doenças que são provocadas por espíritos de enfermidade. Então, esse é um exemplo, né? Pode também acontecer, por exemplo, de uma pessoa passar por um problema financeiro e ser espírito de miséria. Pode acontecer também de uma pessoa cair num pecado sexual, cair numa situação pecaminosa sexualmente e ser também ataques espirituais de espírito de perversão sexual. Então, as batalhas espirituais, elas começam, elas têm um alvo principal, é a mente do ser humano, tá? Então, quando as batalhas começam a se travar na mente e a pessoa deixa que esses pensamentos entre aspas, porque às vezes não são pensamentos nossos, são setas que vêm da parte dos satanistas ou demônios, e a pessoa acha que é a vontade dela e ela se deixa dominar por aquele pensamento entre aspas, então ela acaba cometendo pecado e essa batalha espiritual sai do campo da mente para o campo físico, tá?
Então, sobre a carne, o que acontece, né? Nós precisamos comer carne. Se o ser humano não comer carne, ele fica debilitado mentalmente. Então, a mente fica mais vulnerável a esses ataques espirituais, tá? Então, o Senhor Jesus falou para mim que é necessário que nós, seres humanos, comamos carne. E aí eu penso, gente, vamos pensar, será que não é por isso que nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, perto da volta de Jesus, existe uma ideologia em volta da carne, criminalizando, de certa forma, o consumo de carne animal? Será que não é por isso, para poder retirar das pessoas, tirar das pessoas o acesso à carne, para que as pessoas fiquem com as suas mentes mais vulneráveis a ataques de demônios, a ataques de satanistas, para que esses agentes das forças do mal que estão agindo no mundo espiritual consigam prevalecer contra o resto da população, tá? Então, gente, a gente tem que pensar nessas coisas. Eu vou ler Levíticos 11, tá? E diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Entre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas e rumina. Deles comereis. Então, aqui nesse texto, Levíticos 11, verso 3, ele está dando duas características que o animal tem que ter. Esse tipo de animal tem que ter para ser comido. Ele tem que ter a unha fendida e tem que ruminar ao mesmo tempo. Então, tem que ser as duas coisas. Depois, ele vai, mais à frente, ele vai destacar outros animais. Aí depois no verso 4 diz assim, ó: Destes, porém, não comereis, os animais que nós não devemos comer, dos que ruminam ou dos que têm unha fendidas. Então, se ele tiver só a unha fendida e não ruminar, esse a gente não pode comer. Se ele somente ruminar e não tiver a unha fendida, esse a gente não pode comer. Então, nós podemos comer os animais que têm duas características. Dos que ruminam e não têm a unha fendida, um exemplo é o coelho e a lebre. Eles ruminam, mas não têm a unha fendida. Então, nós não podemos comer nem coelho nem lebre. Dos que não ruminam, mas têm a unha fendida, um exemplo é o porco. O porco não rumina, mas ele tem a unha fendida, então a gente não pode comer. E aí ele vai descrevendo uma série de animais e as características desses animais que a gente vai observar para saber se pode comer ou não. Aqui, gente, é lógico que a gente tem que entender que esses animais aqui são animais que estavam presentes lá no Oriente Médio, lá entre o povo do Egito, o povo de Israel, aquele povo ali daquela região do mundo, tá? Hoje nós estamos aqui em uma região diferente, nós temos animais de espécies diferentes, animais que não estão descritos aqui na Bíblia, que nós podemos comer, e outros animais que também não estão descritos aqui, que nós não podemos comer. Então a gente tem que pegar mais ou menos a característica desses animais, analisar para saber o que a gente pode comer ou não. E isso às vezes pode ser difícil. Então a gente tem que buscar a presença de Deus para saber o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer, tá? Entre esses animais, por exemplo, nós temos os animais, os peixes, por exemplo, os animais marinhos. Então, dentro do que fala aqui em Levíticos, nós não podemos comer nenhum fruto do mar. Ostras, mariscos, caranguejos, siris, lulas, polvos, esses animais nós não podemos comer, tá? Então isso fica claro aqui na descrição de Levíticos 11. Mas existem alguns animais que nós entendemos que pode ser que nós comamos, porque pela característica física desses animais a gente pode ter algumas dúvidas. Por exemplo, o atum. O atum e alguns tipos de carpa, tá? Por exemplo, o atum, a Bíblia fala para a gente não comer peixe de couro. Que os peixes que nós devemos comer, eles têm que ter escamas e barbatanas, tem que ter os dois. Se não tiver os dois, nós não podemos comer. No caso do atum, ele tem três qualidades. Ele tem escama, barbatana e couro, tá? Eu trabalhei com peixe 2 ou 3 anos quando eu morava no Brasil. Eu trabalhei em peixaria que vendia peixe de água salgada. Então, muitas vezes eu tive contato com o atum inteiro.
ele tem uma parte do corpo revestida por um couro grosso e tem a outra parte, uma pequena parte revestida por escamas. Por causa disso, eu perguntei ao Senhor se o atum nós podíamos comer, porque ele também tem escamas e barbatanas. E o Senhor falou para mim que nós não podemos comer atum, porque mais da metade, mais de 50% do corpo do atum é revestido de couro e não de escama. Então a maior parte do corpo do atum é couro, e por esse motivo nós não devemos comer atum, tá? Gente, eu quero dizer para vocês que eu já comi muito atum, tá? Já comi muito porquinho, porquinho é couro. Já comi, que mais? Muito marisco, já comi muito camarão, tá? Isso na minha ignorância. Já comi muito porco, já comi meca. Meca é um peixe gigante, peixe de couro, muito gordo. E eu tive acesso a esses peixes, gente, porque eu trabalhava numa peixaria. Então, o que vinha de novo de peixe, eu provava, comprava e tinha facilidade de comprar, comprava e comia. Então, eu comi siri, caranguejo, morava no litoral, então a gente tem muito acesso a essas que são chamadas aí de iguarias, né? Então eu comia tudo isso, caranguejo, siri, marisco, atum, comi tubarão, peixe cru, sashimi, porque eu trabalhava na peixaria de um japonês, então eles faziam, tinha algumas receitas de comida japonesa com peixe cru, e eu cheguei a provar, não era hábito meu, mas cheguei a comer. Então, gente, eu comecei a ter esse entendimento depois do câncer, porque quando eu comecei com os sintomas do câncer, o Senhor começou a falar comigo sobre os alimentos, porque há alguns alimentos que provocam, sim, facilitam o aparecimento de doenças no corpo do ser humano. E aí nós pensamos, será que é por causa disso que hoje, nos dias de hoje, nós temos tanta liberdade para comer? Será que é por isso que nós temos tantas doenças provocadas pela alimentação, doenças no sistema digestivo, doenças autoimunes, né, como diabetes, cânceres e outras doenças, até no caso de alguns tipos de hepatite, que são transmitidos até no consumo de carnes cruas ou verduras sem lavar. Então, gente, quando Deus orienta algumas coisas, isso que eu estou falando aqui, algumas pessoas podem pensar que é legalismo, que é julgo, mas não é, gente. Nós temos uma infinidade, uma variedade de carnes que nós podemos comer. Nós temos muitas. Se a gente for ler aqui em Levíticos 11 e Deuteronômio 14, nós temos muitas carnes que nós podemos comer livremente. Não há necessidade de nós comermos essas carnes aqui que estão proibidas nesses livros. Em Deuteronômio, e no livro de Gênesis e no livro de Levíticos. Então não tem necessidade, é uma coisa muito pequena, gente. Eu penso assim, quando eu ouço uma pregação, uma coisa que eu não tenho certeza se é coisa da lei, se é certo ou não, eu penso assim, se eu deixar de fazer essa coisa, vai me pesar alguma coisa? Eu vou ter algum prejuízo? Se isso não for verdade, o que essa pessoa está falando, e se eu deixar, mesmo que não seja verdade, eu vou ter algum prejuízo? Às vezes não, gente. Então, não custa nada eu deixar determinadas coisas. Eu não vou sofrer nenhum prejuízo. Igual aqui nesse caso. Se eu, de repente, parar de comer, se hoje eu estivesse comendo carne de porco e todas essas carnes, eu poderia pensar, bom, eu tenho outras opções de carne para comer. Se eu deixar de comer essas carnes que são impuras, eu vou ter algum prejuízo? Não, gente, eu não vou ter nenhum prejuízo, porque eu posso optar por outros tipos de carne. Eu posso optar por outros peixes, eu posso optar por outros animais mamíferos para comer. Eu posso optar, tem uma variedade de carnes que eu posso consumir e sem que eu consuma essas carnes que são impuras. Então, não vai me pesar nada. É a mesma coisa, por exemplo, desse pano aqui que eu estou usando. Eu cubro a minha cabeça porque eu entendo que em 1 Coríntios 11, a mulher tem que cobrir a cabeça quando vai falar sobre Bíblia, sobre profecia, sobre oração. A gente tem que cobrir a cabeça quando vai orar. Então, é o que eu entendo. Algumas pessoas podem me chamar de legalista, né? De legalista. Podem chamar as pessoas que cobrem, as mulheres que cobrem a cabeça, as igrejas que exigem esse costume, de legalista. Mas, gente, isso aqui vai me custar alguma coisa? Isso aqui
vai me trazer algum prejuízo? Gente, não me custa nada quando se eu estou falando da palavra de Deus, se eu estou ensinando alguma coisa sobre a palavra de Deus, não me custa nada eu cobrir a cabeça. Não é pesado isso aqui pra mim. Não vai me trazer nenhum problema de saúde, não vai colocar a minha vida em risco. Por que que eu não vou colocar em prática? Então, existem coisas, gente, irmãos, existem coisas que não nos pesam, que são muito simples. E às vezes eu penso assim, se eu não posso cumprir uma coisa tão simples, se eu não posso obedecer numa coisa tão pequena como é usar o pano na cabeça, o véu, cobrir o meu cabelo, cobrir a minha cabeça quando eu vou ministrar alguma coisa, se eu não posso deixar de comer carne, trocar, por exemplo, a carne do porco pela carne do frango, ou trocar o atum pela sardinha, o atum pela corvina, se eu não posso trocar, por exemplo, o porco também pela vaca, o porco por um preá, que são coisas fáceis de nós fazermos. Não são coisas pesadas para nós que somos cristãos. Gente, pesado, o que eu entendo pesado, é lá na China, é lá no Oriente Médio, quando uma pessoa vai e coloca a arma na cabeça de um cristão e fala assim, olha, se você não negar o nome do teu Deus, você vai morrer. E mesmo assim, aquele povo lá, a maioria, não está negando o nome de Jesus. Eles preferem perder a vida do que negar o nome de Jesus. E nós aqui, muitas vezes não nos abstemos nem daquilo que a gente quer comer. A gente não faz abstenção nem mesmo, gente, do nosso conforto. Isso aqui não é pesado. Isso que eu estou falando aqui não pesa para ninguém. Então, vamos começar a pensar. Será que realmente eu tenho disposição para morrer por Cristo? Se for necessário, quando eu nem consigo me abster de comer carne de porco, quando eu nem consigo me abster de comer alguma coisa que a Bíblia, mesmo que seja no Velho Testamento, a Bíblia condena. Deixa eu tomar um pouco de água, gente, peraí. Então nós temos que pensar, gente. Voltando ao que eu estava falando, né? Ainda em Levíticos 11. E diz assim o verso 5. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Então, gente, mais uma vez, eu não vou ler o capítulo todo para não ficar muito longo, tá? Eu vou pular pro capítulo 14 de Deuteronômio. Então, mais uma vez, essa orientação aqui sobre o consumo de carne, sobre os animais que nós podemos e não podemos comer, isso aqui, gente, não é coisa da lei de Moisés. Isso já vem estabelecido lá na criação. Quando Deus vai derramar o dilúvio, quando o Senhor vai trazer o dilúvio sobre a terra, o Senhor já dá a orientação para Noé colocar na arca animais impuros e animais puros. E a gente percebe que quando Deus fala com Noé para colocar os animais puros, ele dá uma ordem para Noé colocar a quantidade de animais puros maior do que a quantidade de animais impuros. Então, possivelmente, eu acredito, o que me leva a entender é que os animais impuros, Noé leva só 2 animais, um casal. Porque como eles eram impuros, não eram animais que serviam para comer e não serviam também para sacrifício, oferecer a Deus em sacrifício, eles levando só 2, um casal, quando saísse da arca, já era o suficiente para eles voltarem a se reproduzir. No caso dos animais puros, ele pega, se eu não estou enganada, 7 animais, 2, como que eu vou dizer, 7 casais, tá? Ele pega 7 casais. Por quê? Porque haveria a necessidade de oferecer o sacrifício, como Noé oferece assim que ele sai da arca, ele mata um animal, oferecendo sacrifício ao Senhor. E também havia necessidade deles consumirem carne. Então, precisaria de uma quantidade de animais puros maior para que eles pudessem se alimentar até os animais começarem a se reproduzir novamente e também para oferecerem sacrifício a Deus. Então, isso está lá no livro de Gênesis, tá? Eu não me lembro agora. Gênesis 6, tá? A partir do verso 21 e Gênesis 7, verso 2, 8 e 20, tá bom?
Voltando aqui, vamos ler Deuteronômio, a partir do verso 2, tá? Então diz assim, não, vou ler a partir do verso 3. Diz assim o verso 3: Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado e a coça, o búfalo e a cabra montês, e o texugo e a carmuça e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Então aqui está já específico e bem claro os animais que os judeus podiam comer. Nós temos acesso à carne de boi, é certo que a carne de boi está cara. E para criar um boi hoje o custo é grande e tem que ter um espaço grande. Então não é qualquer pessoa que pode criar um boi. Mas uma ovelha, uma pessoa com um quintal não muito grande, ela pode criar uma ovelha. Uma cabra também pode ser criada num local não muito grande, né? Que não seja muito pequeno também. Para quem tem lugares ainda menores que não comportam uma ovelha ou duas ovelhas ou uma cabra ou duas cabras, existe a opção de criar galinha. A galinha tem um custo, é lógico. Mas além de ter um custo, a galinha é muito visada na questão do roubo. Então, para criar galinha, tem que ter um lugar fechado. E se você vai criar uma galinha num lugar fechado, vai aumentar o custo da galinha, porque você vai ter que dar uma ração para ela, uma ração, como que eu vou dizer, com muita proteína e cálcio, porque a galinha precisa de cálcio, porque a galinha bota ovos, então ela precisa de cálcio para formar a casca do ovo e cálcio também para nutrir o corpo dela. Então você tem que ter uma quantidade muito boa de cálcio na ração. E a galinha, quando ela é criada solta, ela encontra isso na natureza. Só que se for criar a galinha solta, a probabilidade de roubo, com essa crise financeira que tem no mundo, e muitas pessoas sem dinheiro para conseguir comprar carne, uma galinha solta é um alvo bastante chamativo, né? Vamos dizer assim. Então, se a pessoa for criar solta, ela tem que procurar fazer uma ração balanceada. Existem formas de fazer ração, uma ração bem, como que eu vou dizer, bem equilibrada com proteínas e cálcio, criando caracóis. Gente, eu sei que os caracóis, eu cheguei a comer caracol numa falta de conhecimento também, meu, né? Falta de sabedoria, falta de ensino, falta de buscar Deus. Eu cheguei a criar caracol um tempo e cheguei a comer, experimentar, para ver se era uma carne agradável para comer. Eu não gostei muito. Depois o Senhor falou comigo que não, esses animais não se comem, tá? Eu pedi perdão a Deus por ter comido, mas comi. E o que acontece, né? A gente vê muita gente comendo, né, na França, na Itália, e por causa dessa crise financeira que está tendo, eu sabia que ia faltar condições para as pessoas consumirem carne. Eu comecei a estudar maneiras de produzir a minha própria carne, e uma dessas maneiras foi a questão do caracol. Acabei comendo caracol, tá? Mas a gente não pode consumir o caracol, mas ele pode ser criado para dar para galinha, para alimentar a galinha, tá? A galinha pode comer, porque a galinha, gente, ela solta, ela come barata, ela come formiga, ela come tudo que ela acha, come cobra, tá? E o sistema digestivo dela, ela tem um sistema digestivo que como que eu vou dizer? Aquilo que é nocivo nesses animais que ela come, nesses insetos que ela come, ela elimina. Então, a carne da galinha nós podemos comer, tá? Deixa eu ver aqui, né? Em Levíticos 11 fala das aves que nós não podemos comer, que é a águia, a coruja, o falcão, o urubu, tá? Essas aves nós não podemos comer. Então, eu vou fechar aqui o vídeo, gente, e começar no outro, tá? Porque assim não fica muito longo.